Oi, pessoal. Estamos aqui de novo para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus com vocês. E eu queria falar hoje sobre o fruto do Espírito, né? Já vi muitas pregações, muitos estudos, as pessoas falando sobre os frutos do Espírito, que na verdade não é correto, porque a palavra de Deus diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, se você tem o fruto do Espírito, você tem todo o fruto do Espírito, porque é um fruto só. Ele não são vários frutos diferentes que você pode ter, um aqui e outro não, né? E o que a gente vê aqui é o seguinte: a palavra de Deus diz também que pelos seus frutos os conhecereis. Então nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos. Os frutos que nós damos, que fala nessa passagem, fala de obras. Fala das obras das nossas mãos. Fala das obras que nós fazemos por causa do fruto do Espírito que nós damos, que nós produzimos, né, na nossa vida espiritual. Então eu queria falar um pouquinho sobre todas essas características do fruto do Espírito. Se nós analisarmos um fruto, né, nós vamos ver que ele tem uma semente, ele tem uma polpa e ele tem uma casca, né? O que a gente entende disso? A gente entende que no fruto do Espírito, com essas características que são dadas aqui na palavra de Deus, tem características que são externas e tem características que são internas. E tem características que elas dão fruto em outras pessoas, ou seja, elas plantam a semente do fruto que nós damos, do fruto do Espírito, em outras pessoas que estão ouvindo ou experimentando o que nós estamos fazendo na nossa vida. Então vamos analisar assim. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Amor, gozo e paz são sentimentos. São sentimentos. Você sente o amor, você sente a alegria, o gozo e você sente a paz. Todos esses gozos, todos esses frutos, eles são um sentimento, uma característica interna do fruto. A segunda parte fala longanimidade, que é paciência, benignidade e bondade. Não é benignidade e bondade a mesma coisa? Não. Benignidade é ser benigno e bondade é ser bom. Uma pessoa ser benigna, ela é por natureza uma pessoa boa. A pessoa ter bondade, ela pode ser caracterizado conforme a situação que a pessoa está vivendo. Então, a bondade, ela pode ser expressa somente para aquelas pessoas que te fazem o bem. Como diz lá na palavra de Deus, Jesus fala: que bem há se você faz o bem só aos que te fazem bem, só aos que você ama. Não fazem também os ímpios o mesmo? Os ímpios são aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, em Deus. Então a palavra de Deus fala assim: tem o fruto, a longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, ele é um fruto interno, mas ele é expresso externamente. Então, ele é como a polpa do fruto. E nós vemos no final a fé, a mansidão e a temperança, ou domínio próprio, que são três características que estão na casca do fruto, são características que são externas completamente, porque a fé, ela sem obras, ela é morta, ou seja, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser vivida, né, no mundo exterior. A mansidão
né, você ser manso, você ser humilde de coração, ela também é uma coisa que é expressa no exterior, conforme você vive, conforme as pessoas conhecem você, elas vão ver se você é uma pessoa mansa, humilde, ou se você é uma pessoa soberba, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não tem esse fruto do espírito. E também a temperança, que é o domínio próprio, ele se mostra no exterior, né? Com as coisas que nós fazemos, as coisas que nós. Tipo assim, vamos dar um exemplo nisso daí. Domínio próprio. Domínio próprio você vê muito nas coisas que as pessoas comem, né? Principalmente, que é uma coisa muito difícil. É você ter domínio próprio quando você come. Você ter domínio próprio quando uma pessoa te irrita e você precisa se controlar para você não arrumar uma confusão, uma briga com aquela pessoa que não vale a pena, né? Não deixar que as coisas de fora te influenciem. Outra coisa, outra característica da casca do fruto é que ela é feita para proteger o fruto, né? Então, as coisas, a mansidão, o domínio próprio e a fé, eles estão, na verdade, protegendo todo o fruto do espírito, tudo que afeta a gente no interior, que vem de fora também. Então, nós vamos olhando aqui, eu gosto de dar o exemplo de Jesus quando a gente mostra o fruto do Espírito, porque Jesus, ele mostrou todo o fruto do Espírito, conforme ele viveu e é relatado aqui nos evangelhos. Então, na verdade, o amor que Jesus mostrou, ele é um amor verdadeiro, ele não é um amor que é expresso por circunstâncias, ele é um amor perfeito, ele amou tanto que ele se deu pela pessoa amada, que é a Igreja de Cristo, que é toda a humanidade, na verdade. E esse amor, ele é expresso no amor de Cristo, pelo homem, no amor de Deus, pela humanidade que enviou o seu Filho para morrer na cruz. Esse é o amor perfeito. E é verdade que nós podemos viver esse amor. Nós podemos amar as pessoas indiferentemente do que elas nos fazem. Nós podemos escolher amar. A palavra de Deus diz assim: amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. Amai o teu próximo como a si mesmo. Então, na verdade, o amor, o amor verdadeiro, ele não é um sentimento apenas. O amor verdadeiro, ele é uma ordem dada por Deus. Então, você pode escolher amar. Não existe essa coisa de dizer, eu não amo mais fulano, eu não sinto que eu amo, né? Você escolhe amar, você escolhe ter esse sentimento pelas pessoas, porque se não fosse assim, Deus não daria uma ordem: amai, né? Maridos, amai as vossas esposas. Se isso fosse, às vezes as pessoas, né, se separam porque elas falam que não tem compatibilidade de gênios, elas não se amam mais, então elas decidem se separar. Mas na verdade esse amor não foi um amor verdadeiro que elas tinham um pelo outro, porque o amor verdadeiro, a palavra de Deus diz que é uma escolha. Você escolhe amar a sua esposa e você conforme você escolhe, você faz essa escolha, Deus te ajuda, o Espírito Santo de Deus te ajuda a dar então esse fruto dentro da sua família, dentro da sua casa. O gozo, a alegria, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o povo que vive alegre, o povo de Deus vive alegre porque ele tem esperança. Eu tenho visto aqui, principalmente na nossa cidade e até entre os jovens bem novos, conhecidos nossos, e que eles têm passado por uma depressão muito grande. E essa depressão, ela vem por causa da falta de esperança. Falta de esperança numa vida melhor, falta de esperança num propósito de vida. As pessoas se sentem vazias, as pessoas
pensam que elas não têm muito lugar para ir, não tem muita maneira de crescer, não tem muita possibilidade na vida. E aí elas perdem completamente perdem a esperança no ser humano, perdem a esperança na verdade, porque há muitas mentiras, há muitos enganos na vida. Então, nós tentamos conversar com essas pessoas e falar de Cristo e dar a elas essa esperança que é a única coisa que faz a gente ter alegria, e a alegria de Deus. O gozo de Deus é a nossa força, é a força para a gente viver, é a força para a gente esperar um dia melhor, uma vida melhor no futuro, uma vida melhor eterna, um lugar eterno preparado por Deus, uma segurança nessa promessa. Isso nos traz alegria, e a alegria do Senhor, mais uma vez eu vou falar com vocês, é a nossa força. Então, essas coisas, essas características do fruto do Espírito que nós damos, elas são como sementes colocadas na vida das outras pessoas. Então, nós temos depois disso a paz. Jesus fala o que da paz? Jesus fala que a paz que Deus dá excede a todo entendimento. Nós estamos passando por essa situação difícil sobre o coronavírus, essa situação que está isolando as pessoas, que as pessoas que não têm Cristo não têm esperanças, muitos deles estão ficando deprimidos por causa da situação financeira que eles estão também passando, medo, muito medo. E Jesus fala que Deus nos deu a paz, a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou, disse Jesus, a paz que excede todo o entendimento, excede circunstâncias da vida. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, e se nós confiamos em Deus, nós temos paz com Ele, porque nós somos mais do que vencedores, não importa o que acontecer, nós somos mais do que vencedores, amém? Então, essas 3 características, elas são semente que nós podemos plantar no coração das pessoas. A palavra de Deus diz que o evangelho é boas novas de alegria. Então, nós plantamos a semente do evangelho no coração das pessoas, e isso traz amor, traz gozo, traz paz à vida dessas pessoas. Amém? Então, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, elas são expressas como a polpa desse fruto. O que acontece com a polpa desse fruto? Quando nós temos, então, o amor, o gozo e a paz no nosso coração, nós podemos produzir. A polpa do fruto, ela é o alimento, né, do fruto. Ela é o que nós comemos. Muitas vezes nós descascamos a fruta e nós jogamos a casca fora. Nós não comemos a semente, né? Normalmente as pessoas não comem a semente do fruto, mas a polpa nós comemos e serve de alimento. Então, a paciência, a benignidade e a bondade, elas são alimento que nós vamos dar então na vida das pessoas. Porque a paciência é um alimento. Porque nós temos que ter paciência, nós temos que ter longanimidade em nos irar contra as pessoas. Nós temos que ter longanimidade em ensinar, paciência em ensinar as pessoas na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Nós temos que ter paciência em entender as pessoas, entender que muitas vezes as pessoas não vão aceitar o evangelho assim de primeira, elas não vão responder, né, assim de primeira as coisas que nós estamos conversando, que nós estamos ensinando para elas. E o fruto do Espírito, ele vai gerar nessas pessoas, em paciência, através da nossa paciência, nossa longanimidade, uma esperança de que essas pessoas também podem ter, elas também podem ser, assim como nós somos, assim como nós, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, também pode trabalhar nelas. E depois da longanimidade, nós vemos a benignidade, que eu falei com vocês que a benignidade, ela é um sentimento, ela é algo que nós somos.
E a bondade, ela é algo que nós mostramos para as pessoas. Então, se nós somos por natureza bons, porque na verdade a palavra de Deus diz que bom, Jesus falou, bom é só um, que é o vosso Pai que está nos céus, mas o Deus que está nos céus, Jesus e o Espírito Santo, vivem dentro de mim. Então, eu tenho que ser como Ele é. Amém? Então, a bondade é aquilo que nós vamos mostrar nessa mesma passagem. Depois eu vou colocar para vocês, ou se vocês quiserem me mandar alguma mensagem, alguma coisa, eu vou dar para vocês todas essas passagens. Eu não estou lendo aqui agora com vocês para não gastar muito tempo no vídeo, mas tem essas passagens na palavra de Deus que eu posso passar para vocês depois. Então, nessa mesma passagem que Jesus está conversando sobre isso, ele fala que vocês que são ruins dão coisas boas aos vossos filhos, às pessoas que te amam e que são amadas por vocês. Então, quanto mais o vosso Pai no céu vai suprir as necessidades que vocês têm. Ele está falando, então, da bondade que até as pessoas ruins, ou seja, que elas não são por natureza benignas, fazem conforme as pessoas que amam ou as pessoas que fazem alguma coisa que elas necessitam, que desejam. Deu para entender? Então vamos seguir em frente. Aí nós temos, então, a fé, a mansidão e a temperança, que eu te falei, que são a casca do fruto, que são o que nós expressamos para todas as pessoas. Todo fruto se expressa de uma forma a todo mundo que está te vendo, claro. Mas essa parte da casca do fruto é uma coisa que as pessoas vão identificar em você. Elas vão identificar que você é um filho de Deus. E é a fé que você tem em Deus, a fé que você professa, a fé que você vive e a mansidão que você tem. Jesus fala: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E a temperança, que é o domínio próprio, que a pessoa vai ver em você e vai ver que também você é um filho de Deus através disso. Então a palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros, que assim os homens vão reconhecer que você é um filho de Deus. Amém? Então, eu espero que esse vídeo também tenha sido bênção na vida de vocês, que a gente possa, então, estar conversando, algum feedback, né? Como eles chamam aqui na América. Se vocês quiserem dar para mim aí nesse vídeo e a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Ok? Deus abençoe vocês. Claro que eu não cobri tudo, né, que é a respeito do fruto do Espírito, assim, mas só para a gente poder entender melhor o que a palavra de Deus diz com o fruto do Espírito. Gostaria de enfatizar para vocês mais uma vez que quem faz gerar o fruto do Espírito dentro de nós, o nome já fala, é o Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos nada sem ser através do Espírito Santo de Deus, nada de bom, né? E por natureza, nós não fazemos sem ser o Espírito Santo de Deus. Então é necessário, muito importante, que a gente busque, né? Que o Espírito Santo faça que a gente, então, produza esse fruto do Espírito. Amém? Deus abençoe vocês.